Começa agora na Catedral FM, o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido amigo ouvinte da nossa rádio Catedral FM. Sou eu, o professor Fábio Almeida, e esse é o nosso Rio em Santidade aqui nas ondas da nossa rádio Catedral FM. Você que nos acompanha nas mais variadas plataformas de podcast, você também que nos acompanha através da nossa querida rádio Catedral FM 106,7. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para começarmos muito bem o nosso programa de hoje, nós vamos chamar aqui o nosso querido amigo, o Padre João Cláudio, para rezar conosco o Tercinho do Amor da Venerável Odete Vidal Cardoso, a Odetinha, e daqui a pouco a gente vai trazer aqui para vocês no dia de hoje a vida de uma grande santa, apóstola do Espírito Santo. Então vamos agora rezar e daqui a pouco conhecer a vida da Santa Helena Guerra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Primeira dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Terceira dezena. Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Quinta e última dezena, Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Hoje vamos conhecer a extraordinária história de uma santa recém-canonizada, que se tornou conhecida como a Apóstola do Espírito Santo, Santa Helena Guerra. No último dia 20 de outubro de 2024, o Papa Francisco, de saudosa memória, canonizou Helena Guerra, uma religiosa italiana que dedicou a sua vida inteira à devoção ao Espírito Santo e que teve uma influência extraordinária na Igreja Católica no mundo inteiro. E vocês sabem o porquê? Porque foi através de suas insistentes cartas ao Papa Leão XIII
que tivemos os primeiros documentos papais dedicados exclusivamente ao Espírito Santo. Hoje vamos mergulhar na vida desta mulher extraordinária, conhecer sua espiritualidade profunda, entender como seu processo de canonização se desenrolou e descobrir sua especial conexão com o Brasil. Fiquem conosco nessa jornada de fé e santidade. Helena Guerra nasceu em 23 de junho de 1835 na bela cidade de Lucca, na Toscana italiana, às margens do rio Serchio. Batizada no mesmo dia de seu nascimento na igreja de San Frediano, ela chegou ao mundo numa família profundamente religiosa, que plantou em seu coração as primeiras sementes da fé. Desde pequena, Helena demonstrava uma inclinação especial para a vida espiritual. Cresceu em um ambiente familiar onde a oração, a leitura da Sagrada Escritura e a devoção aos santos faziam parte do seu cotidiano. Esse clima religioso familiar foi fundamental para moldar sua personalidade e seu futuro chamado à santidade. Aos 19 anos, Helena começou a estudar enfermagem, uma profissão que na época exigia grande dedicação e coragem. Foi durante a pandemia de cólera que assolou a Europa do século XIX que ela se destacou, trabalhando incansavelmente no cuidado dos doentes e necessitados. Essa experiência marcou profundamente sua vida, mostrando-lhe que servir ao próximo era servir ao próprio Cristo. Mas foi durante uma longa enfermidade que Helena teve uma experiência transformadora. Obrigada a viver em repouso, ela se dedicou intensamente à meditação da Palavra de Deus e ao estudo dos padres da Igreja. Este período de aparente inatividade foi, na verdade, o momento mais fecundo de sua formação espiritual. Foi neste tempo de contemplação que Helena descobriu sua vocação especial para a devoção ao Espírito Santo. Ela mergulhou nos escritos dos grandes teólogos da Igreja, especialmente aqueles que falavam sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Seus estudos a levaram a compreender que o Espírito Santo era muitas vezes esquecido ou relegado a segundo plano na vida dos fiéis. Esta descoberta a inquietou profundamente. Helena percebeu que havia um vazio na espiritualidade de sua época. As pessoas conheciam bem Jesus Cristo, veneravam a Virgem Maria, mas pouco sabiam sobre o Espírito Santo. Esta lacuna tornou-se para ela um chamado divino, uma missão que ela abraçaria com toda a sua alma. Em 1882, Helena fundou uma comunidade religiosa dedicada à educação de meninas, que mais tarde se tornaria a Congregação das Irmãs Oblatas do Espírito Santo, também conhecida como Congregação de Santa Zita. Esta congregação não foi apenas uma obra social, mas uma resposta concreta ao chamado que ela sentia em seu coração: formar novas gerações na devoção ao Espírito Santo. Chegamos agora ao período mais extraordinário da vida de Helena Guerra. Corriam os anos de 1890 e ela estava convencida de que Deus a chamava para uma missão muito específica: despertar toda a Igreja Católica para uma devoção mais profunda ao Espírito Santo. Mas como uma simples religiosa de Lucca poderia influenciar a Igreja Universal? Helena encontrou a resposta na oração e na inspiração divina. Ela escreveria cartas ao Papa Leão XIII, pedindo-lhe que promovesse oficialmente a devoção ao Espírito Santo em toda a Igreja. Em 17 de abril de 1895, Helena enviou sua primeira carta ao Santo Padre. Suas palavras eram humildes, mas firmes. Abre aspas. Santíssimo Pai, uma pobre filha de vossa santidade, já há mais de 7 anos deseja ardentemente manifestar ao comum Pai dos fiéis. Fecha aspas. Ela pedia ao Papa que convocasse todos os cristãos a redescobrirem a vida segundo o Espírito. Helena não se contentou com uma única carta. Movida por uma convicção interior irresistível, ela escreveu ao todo 13 cartas ao Papa Leão XIII.
todas tratando do mesmo tema: a necessidade urgente de a Igreja redescobrir e promover a devoção ao Espírito Santo. Suas cartas não eram simples pedidos, mas verdadeiros tratados teológicos. Helena demonstrava profundo conhecimento das Escrituras e da tradição da Igreja. Ela argumentava que o mundo de sua época estava pervertido por Satanás e que uma multidão de almas se distanciava do coração de Deus. A solução, segundo ela, era um retorno ao cenáculo, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mais impressionante é que suas cartas não caíram no vazio. O Papa Leão XIII, reconhecendo a sabedoria e a inspiração divina por trás daquelas palavras simples, mas profundas, começou a atender os pedidos de Helena. O resultado foi extraordinário. 3 documentos papais históricos sobre o Espírito Santo. O primeiro foi o breve Provida Matris Caritate, de 5 de maio de 1895, que estabeleceu oficialmente a novena ao Espírito Santo entre a Ascensão e Pentecostes. Depois veio a encíclica Divinum Illud Munus, de 9 de maio de 1897, que foi o primeiro documento pontifício dedicado exclusivamente à pessoa e à missão do Espírito Santo. Por fim, a exortação Ad Fovendum in Christiano Populo, de 1902, que aprofundou ainda mais a devoção ao Paráclito. Para compreender verdadeiramente Santa Helena Guerra, precisamos mergulhar em sua espiritualidade única e profunda. Ela não apenas foi uma devota do Espírito Santo, mas uma verdadeira mística que viveu em constante comunhão com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Helena desenvolveu uma teologia prática do Espírito Santo que era ao mesmo tempo simples e profunda. Para ela, o Espírito Santo não era uma abstração teológica, mas uma presença viva e atuante em cada momento da vida humana. Ela ensinava que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, o sopro de vida que anima toda a criação e o consolador que acompanha cada cristão em sua jornada terrena. Sua espiritualidade era profundamente bíblica. Helena meditava constantemente nas Escrituras, especialmente nos textos que falavam sobre o Espírito Santo. Ela descobriu que o Espírito é mencionado mais de 300 vezes na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas que muitos cristãos ignoravam esta riqueza espiritual. Helena desenvolveu práticas espirituais específicas para cultivar a devoção ao Espírito Santo. Ela promovia a oração diária ao Paráclito, especialmente através da invocação Veni Creator Spiritus. Incentivava a reflexão sobre os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Para Helena, o Espírito Santo era também o grande unificador da Igreja. Ela via na terceira pessoa da Santíssima Trindade a solução para as divisões entre os cristãos. Em suas cartas ao Papa, ela insistia que uma verdadeira devoção ao Espírito Santo levaria necessariamente à unidade da Igreja e ao fim dos cismas que feriam o corpo místico de Cristo. Sua vida pessoal era um testemunho vivo desta espiritualidade. Helena praticava a oração contemplativa, dedicando longas horas à adoração silenciosa. Ela jejuava regularmente, especialmente nos dias que antecediam as grandes festas do Espírito Santo. Sua correspondência revela uma mulher que vivia em constante diálogo com Deus, sempre atenta aos movimentos interiores do Espírito. Helena também desenvolveu uma pedagogia espiritual voltada para a formação de outras pessoas na devoção ao Espírito Santo. Através de sua congregação religiosa, ela formou centenas de irmãs que se tornaram multiplicadoras desta espiritualidade. Ela escreveu tratados espirituais, dirigiu retiros e conferências sempre com o objetivo de fazer conhecer e amar o Espírito Santo.
Sua influência se estendia muito além dos muros do convento. Helena mantinha correspondência com bispos, sacerdotes e leigos de toda a Europa, todos buscando orientação espiritual. Ela se tornou uma referência em espiritualidade pneumatológica, ou seja, centrada no Espírito Santo. O que mais impressiona na espiritualidade de Helena é sua atualidade. Muitos dos temas que ela desenvolveu no século XIX são centrais nos movimentos carismáticos e na renovação espiritual do século XXI. Sua compreensão do Espírito Santo como força renovadora da Igreja e do mundo continua inspirando milhões de fiéis em todo o planeta. Quando Helena Guerra faleceu em 11 de abril de 1914, um sábado santo, muitos já a consideravam uma santa. Sua morte no dia em que antecede a Páscoa foi vista como um sinal da providência. Ela, que dedicou sua vida ao Espírito Santo, morreu no dia que simbolicamente antecede a ressurreição e o envio do Espírito aos apóstolos. Imediatamente após sua morte, começaram a surgir relatos de graças alcançadas por sua intercessão. Fiéis de toda a Itália peregrinavam até Lucca para orar junto ao seu túmulo. Curas inexplicáveis, conversões extraordinárias e fenômenos espirituais marcaram os primeiros anos após a sua morte. O processo de beatificação foi iniciado oficialmente em 1925, apenas 11 anos após sua morte. O procedimento canônico exigiu uma investigação minuciosa de sua vida, virtudes e milagres. Foram ouvidas centenas de testemunhas, analisados todos seus escritos e verificados rigorosamente os milagres atribuídos à sua intercessão. Em 26 de abril de 1959, faltando poucos dias para a convocação do Concílio Vaticano II, o Papa São João XXIII elevou Helena Guerra à honra dos altares, tornando-se a primeira beata de seu pontificado. Nesta ocasião solene, o Papa a definiu como a apóstola do Espírito Santo nos tempos modernos. A escolha do Papa João XXIII não foi casual. Ele reconhecia que Helena Guerra havia sido uma precursora do renovamento espiritual que o Concílio Vaticano II promoveria. Sua devoção ao Espírito Santo antecipava em décadas o que seria uma das marcas características da Igreja pós-conciliar. Após a beatificação, a veneração à beata Helena Guerra se espalhou por todo o mundo. Suas relíquias foram levadas para diversos países, sempre acompanhadas de relatos de milagre e graças especiais. Movimentos carismáticos, comunidades de renovação espiritual e grupos de oração encontraram em Helena uma inspiração e uma intercessora poderosa. Para a canonização era necessário um segundo milagre, reconhecido oficialmente pela Igreja. Esse milagre acabou acontecendo aqui no Brasil, em 2010, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Paulo Gontijo, um enfermeiro de 49 anos, sofreu um grave acidente que o deixou em estado crítico. Os médicos não tinham esperança de recuperação. Foi então que familiares e amigos começaram a rezar pedindo a intercessão da beata Helena Guerra. De forma inexplicável do ponto de vista médico, Paulo Gontijo teve uma recuperação completa e surpreendente. O caso foi submetido a rigorosos exames médicos, teológicos e canônicos. Em 13 de abril de 2024, o Papa Francisco reconheceu oficialmente este milagre, abrindo o caminho para a canonização. No dia 20 de outubro de 2024, em uma cerimônia solene na Basílica de São Pedro, Helena Guerra foi oficialmente proclamada santa da Igreja Católica, junto com outros beatos. Magnificat. O Brasil tem uma relação muito especial com Santa Helena Guerra. Não apenas porque o milagre que levou à sua canonização aconteceu em solo brasileiro, mas porque a espiritualidade pneumatológica que ela promoveu encontrou aqui terreno muito fértil.
A renovação carismática católica que chegou ao Brasil na década de 70 identificou imediatamente em Helena Guerra uma precursora e uma inspiração. Seus ensinamentos sobre os dons do Espírito Santo, sobre a oração contemplativa e sobre a necessidade de uma vida segundo o Espírito ecoavam perfeitamente com a espiritualidade carismática que começava a florescer no país. Paulo Gontijo, o brasileiro que foi curado por sua intercessão, tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus através da Nova Santa. Seu depoimento é emocionante. Abre aspas. Eu estava desenganado pelos médicos. Minha família já se preparava para o pior. Foi quando começaram as orações pedindo a intercessão da Beata Helena Guerra. Minha recuperação foi um verdadeiro milagre, que moldou não apenas a minha vida, mas a fé de muitas pessoas ao meu redor. Fecha aspas. No Brasil, a devoção a Santa Helena Guerra se espalhou rapidamente através da renovação carismática católica. Grupos de oração em todo o país começaram a promover novenas ao Espírito Santo seguindo a espiritualidade da Santa Italiana. Suas orações e ensinamentos foram traduzidos para o português e distribuídos em paróquias, comunidades e movimentos. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, reconheceu oficialmente a importância de Santa Helena Guerra para a espiritualidade brasileira. Em documento recente, os bispos destacaram que a canonização de Helena Guerra é um sinal para os tempos atuais e que sua mensagem deve ir para além dos muros das comunidades religiosas. Hoje, no Brasil, existem dezenas de paróquias dedicadas a Santa Helena Guerra. Sua festa litúrgica, celebrada no dia 11 de abril, tem sido cada vez mais observada em dioceses por todo o país. Grupos de oração, comunidades carismáticas e movimentos de renovação espiritual encontram na Nova Santa uma patrona especial. A cidade de Uberlândia, onde aconteceu o milagre, se prepara para se tornar um centro de peregrinação nacional. Autoridades locais, em parceria com a igreja, estão desenvolvendo projetos para receber peregrinos de todo o país para os que desejam conhecer o local onde a Santa Helena Guerra manifestou a sua intercessão. Mas a devoção brasileira a Santa Helena Guerra vai além do espaço geográfico. Ela representa um modelo de espiritualidade que dialoga profundamente com a religiosidade popular brasileira. Sua devoção ao Espírito Santo encontra eco nas tradições pentecostais, carismáticas e renovadoras que marcam o catolicismo brasileiro contemporâneo. Para a renovação carismática católica brasileira, Santa Helena Guerra representa a confirmação de que a devoção ao Espírito Santo não é uma novidade, mas um retorno às origens mais autênticas da espiritualidade cristã. Como disse recentemente um líder carismático, Helena Guerra mostra que fomos precedidos por uma santa que já no século XIX vivia e ensinava aquilo que nós redescobrimos no século XX. Qual é o legado de Santa Helena Guerra para a Igreja do século XXI? Esta pergunta se torna ainda mais relevante quando observamos os desafios que a cristandade enfrenta nos dias atuais. Primeiro, Helena Guerra nos ensina que o Espírito Santo não é uma devoção opcional, mas é o coração da vida cristã. Em uma época em que muitos cristãos vivem uma fé fria e ritualística, ela nos lembra que a vida segundo o Espírito é dinâmica, transformadora e missionária. Segundo, sua vida demonstra que a unidade da Igreja passa necessariamente pela redescoberta do Espírito Santo. Helena via no Paráclito o grande unificador dos cristãos. Suas orações e ensinamentos anteciparam um movimento ecumênico que se desenvolveria décadas depois. Terceiro, Santa Helena Guerra nos mostra que a contemplação e a ação devem andar juntas. Ela não foi apenas uma mística recolhida, mas uma mulher de ação que fundou uma congregação religiosa, escreveu cartas influentes e formou gerações de religiosas. Para os movimentos carismáticos contemporâneos, Helena Guerra representa uma confirmação histórica da legitimidade de suas práticas espirituais. Ela antecipou em mais de um século muitas das características da espiritualidade carismática.
ênfase nos dons do Espírito Santo, oração contemplativa, busca de sinais e prodígios e desejo de renovação da Igreja. Para a Igreja, a canonização de Helena Guerra representa um chamado à renovação. O Papa Francisco, ao canonizá-la, enviou uma mensagem clara. A Igreja, no terceiro milênio, precisa redescobrir a força transformadora do Espírito Santo. Para os educadores católicos, Santa Helena Guerra oferece um modelo pedagógico centrado na formação integral da pessoa. Sua congregação religiosa sempre privilegiou a educação como meio de evangelização e transformação social. Mas talvez o aspecto mais atual do legado de Helena Guerra seja sua compreensão profética do papel do Espírito Santo na evangelização. Ela intuiu que o século XX seria marcado por uma efusão especial do Espírito Santo sobre a Igreja. Suas cartas ao Papa Leão XIII pediam exatamente isso, que o novo século fosse consagrado ao Espírito Santo. E, de fato, o século XX foi o século do Espírito Santo. Foi o século do surgimento do pentecostalismo, da renovação carismática católica, dos movimentos de renovação espiritual, do Concílio Vaticano II e de sua ênfase no Espírito Santo como alma da Igreja. Agora, no século XXI, Santa Helena Guerra continua a nos desafiar. Sua mensagem é simples, mas revolucionária. Deixem-se conduzir pelo Espírito Santo. Abram-se aos seus dons. Vivam segundo suas inspirações. Façam dele o centro de suas vidas espirituais. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje nós conhecemos a vida extraordinária de Santa Helena Guerra, a apóstola do Espírito Santo, canonizada há poucos meses ainda pelo Papa Francisco. Que sua vida nos inspire a uma devoção mais profunda ao Espírito Santo. Que suas orações e ensinamentos nos ajudem a viver uma vida mais santa e mais próxima de Deus. Que seu exemplo nos motive a sermos instrumentos de renovação em nossa igreja e em nossa sociedade. Lembro a vocês que Santa Helena Guerra é celebrada liturgicamente no dia 11 de abril, data de sua morte. Nós podemos invocá-la todos os dias, especialmente quando precisamos de luzes e inspiração do Espírito Santo. Para aqueles que desejam aprofundar o conhecimento sobre Santa Helena Guerra, recomendo a leitura de suas cartas ao Papa Leão XIII, disponíveis em tradução de língua portuguesa, e a consulta aos documentos oficiais de sua canonização disponíveis no site do Vaticano. E antes de nos despedirmos, façamos uma breve oração. Santa Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, que dedicaste toda a tua vida a fazer conhecer e amar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, intercede por nós junto ao Pai, para que também nós possamos viver segundo o Espírito Santo. Ajuda-nos a cultivar os seus dons, a viver seus frutos e a ser instrumentos de renovação em nossa igreja e em nosso mundo. Amém! E esse é o nosso Rio em Santidade, o nosso encontro semanal aqui na nossa Rádio Catedral. Convido a você que nos ouve através da rádio a também nos seguir nas nossas redes sociais, também nas nossas plataformas de podcast, para que você possa ouvir novamente, compartilhar, mandar para aquele seu amigo, seu parente, para que você também possa conhecer não só a vida da Santa Helena Guerra, mas de tantos outros santos que já trouxemos aqui nesses mais de 5 anos que estamos aqui na nossa querida Rádio Catedral FM. Vamos ficar agora com a oração do nosso querido cardeal Dom Orani João Tempesta, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com o nosso Rio em Santidade. Um ótimo domingo para todos, não se esqueça, domingo sem missa, semana sem graça, e até o próximo domingo, se Deus quiser. O
programa Rio em Santidade volta na próxima semana.